Bom, pessoal, primeiro eu agradeço aí todos que estão participando, tem algumas pessoas que ainda estão se conectando. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cargos e salários, né? Só para fazer uma introdução, eu sou o Cláudio, eu sou um dos sócios aqui da Silvestre Consultoria e eu trabalho com RH desde 2006, então não tenho tanto tempo assim. Já a Tânia, ela já trabalha, acho que desde sempre, né, Tânia? Desde sempre, Cláudio. Melhor nem falar, né? De vez em quando eu fico com vergonha. Mas o meu primeiro emprego na área de RH, ele é datado de 1989. 89. Só 30 anos. Então, Tá não certo. gosto. Tá bom, tá legal. Bom, nossa empresa, né, a gente está no mercado desde 2001, então 18 anos que a gente está aí no mercado. Primeiro como Silvestre Consultoria, a partir do ano passado a gente mudou um pouco a nossa razão social e agora nós nos chamamos de SCRH, Inovação e Gestão de Pessoas. Tá? Os nossos trabalhos estão bem ligados à parte de recursos humanos, sendo pesquisa de clima, cargo e salário, avaliação de desempenho, recrutamento, mapeamento de perfil profissional, assessment, principalmente de níveis C, né, os CEOs, etc., estruturação de recursos humanos e workshops e treinamentos. Também a gente faz um trabalho bastante forte em mapeamento e otimização de processos, hoje muito mais voltado ao RH mesmo. Então, a transformação digital de RH, esse tipo de trabalho. A gente atua basicamente no estado de São Paulo, mas com alguma operação também fora, principalmente Florianópolis, alguma coisa no Nordeste também. Tá? Então são algumas das atividades. E dentro do estado de São Paulo, são muitas cidades que a gente atende ou já atendeu. Realmente a gente tem um leque bastante grande de cidades, principalmente porque a gente atende cooperativas, do sistema Sicob, sistema Unimed, sistema Unicred, tá? Então, as cooperativas têm muitas unidades em diversos lugares, então por isso que a gente atua bastante forte aí em diversas cidades. Tá? O que a gente vai fazer hoje? A gente vai falar sobre o que é o planejamento de cargo e salário, né? O plano de cargo e salário, quais são os produtos que a gente obtém a partir de a partir de um plano de cargos e salários, e também quais são as etapas do projeto. E aí essa é a parte que mostra como é feito o planejamento de cargos e salários. E estamos sempre abertos para perguntas e respostas. Não precisa deixar para o final. Quem tiver pergunta, fique à vontade. Ou abre o microfone e fala, ou escreve no chat. Tá? E depois a gente tem o preenchimento da lista de participação para a gente enviar um certificado para vocês. Não temos certeza de quem ia entrar, a gente preparou então uma lista e aí o nome que tiver ali naquela lista a gente vai mandar um certificado de participação desse webinar. Então vamos falar sobre o que é o plano de cargo e salário. Para isso, eu vou pedir para a Tânia, eu vou passar o controle para a Tânia para ela começar a falar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Então vamos lá. O plano de cargos e salários, ele deveria ser a primeira atividade de uma empresa, né? Organizar todas as suas operações. Nem sempre acontece nesse formato. É. O plano de cargos e salários ele é um instrumento de alto valor para a empresa. E através dele a gente consegue mapear o papel de cada um que trabalha, que vai ser empregado naquele estabelecimento, o peso, o valor de cada um dos cargos, as responsabilidades de cada um, e a gente consegue também organizar os salários de forma que ele fique equilibrado internamente e também possibilita a gente fazer uma avaliação, fazer um estudo relacionado ao posicionamento da empresa frente ao mercado. Como que ela compete pela mão de obra com outros players do mercado. Possibilita também que tenha uma política salarial bastante clara e justa e se traduz como um mecanismo para atrair e reter as pessoas. Tânia, aí eu vou fazer um comentário. Claro. Questão de posicionamento frente ao mercado, né?
Quando você prepara um plano de cargos e salário, você já define como que você vai se posicionar em relação a que tipo de profissional que você vai trazer para a sua empresa. Você vai trazer os melhores, então você vai pagar um pouco mais. Eu vou trazer eles dentro de uma faixa ali que seja aceitável, então eu vou ficar no meio. Ou então, não preciso dos melhores, eu posso trabalhar com uma mão de obra um pouco mais simples. Tá? Então, essa já é uma decisão estratégica. O plano de cargo e salário deixa isso muito claro, e você já vai perceber pelo perfil das pessoas que trabalham com você, como é que você está se posicionando frente ao mercado. Tá? Então isso está muito ligado à estratégia da empresa. Se ela tem uma estratégia de diferenciação no mercado, provavelmente o plano de cargo e salário dela vai ter um custo maior para a empresa, vai ter um valor maior. Então existe sim essa decisão estratégica ali na hora que você está fazendo o plano de cargo e salário, certo, Tânia? Exatamente, Cláudio. E quando a gente fala assim, de posicionamento frente ao mercado, tem uma equação bastante simples. A equação, ela se relaciona ao quanto que o mercado paga, qual é a prática de mercado, e o quanto que a empresa se dispõe a remunerar para cada posição. E, frente a isso, a gente confronta, né? Qual o budget da empresa? Quanto que ela tem em caixa para essa operação? Então, quando a gente fala de uma decisão estratégica, Cláudio, acho que vale, inclusive, incluir que essa decisão estratégica ela pode ser relacionada a grupos de cargos. Sim. Então, eu tenho cargos que eu posso trabalhar abaixo do mercado e tenho cargos que são mais complexos que eu posso trabalhar acima do mercado. Então, eu posso ter uma política diferente, inclusive, para esses grupos de cargos. Sim, é realmente interessante. E uma outra coisa legal sobre o cargo e salário é que você tira aquela ideia de injustiça. Então, eu contrato uma pessoa para fazer a mesma coisa que outra que já está há bastante tempo e pago a mesma coisa ou pago mais. Então, você cria um mecanismo para você evitar esse tipo de situação. A gente vê bastante empresa que a gente presta serviço que antes do plano de cargos e salários existia uma sensação, um descontentamento interno muito grande, né? Então essa questão da política salarial clara e justa, ela é bastante importante até pela motivação das pessoas dentro da empresa. Justo, muito bem colocado, Cláudio. Fique à vontade, Tânia. Sim, ok. Opa, acho que eu passei demais. O plano de cargos e salários é assim, ele tem que servir para cada organização, para cada empresa. Se a gente pesquisar lá no Google, plano de cargos e salários, a gente acha um monte de plano pronto. Se a gente participa de grupos de RH em nossas cidades, a gente consegue facilmente uma cópia do plano de cargos e salários de uma empresa. Talvez não com todos os salários, mas os descritivos prontos. O que é legal a gente ter em mente? Que esse plano de cargos ele tem que atender à necessidade específica de uma empresa. Então, ele tem que considerar tanto as suas operações, o seu segmento de mercado, como também como a empresa se posiciona frente ao mercado, como que ela age frente ao mercado. Então, a gente pode e deve usar um plano ou descritivo de cargos, ou fazer uma pesquisa para a gente conhecer como outras empresas estão organizadas e estruturadas, porém a gente deve fazer o plano servir para a empresa para a qual a gente está desenhando o plano de cargos. Então é algo assim, bastante legal de a gente ter em mente. A gente pode e deve utilizar benchmarking, mas a gente tem que fazer todos os ajustes para servir adequadamente. Um outro ponto que a gente deve considerar também, que quando a gente faz o plano de cargos e salários, o que a gente vai gerar do produto? Né? O trabalho vai gerar o quê? Nós vamos ter um manual com todos os descritivos de cargos, funções e responsabilidades de cada uma
de cada uma das posições da empresa. Vamos ter um manual para avaliar cargos, não avaliar as pessoas, avaliar os cargos e em cima disso a gente distribuir uma hierarquia de cargos que depois a gente vai servir de subsídio para tomar decisões de salário. Tá. Tem nenhum Relatório comentário. de pesquisa salarial. Oi, Cláudio. Oi, um comentário sobre o manual de avaliação de cargos. Ele não é só avaliar os cargos que existem, mas dar parâmetros para você criar eventuais novos cargos que você precisa e você vai ter que dizer como que vai ser as competências e responsabilidades. Você tem um padrão de como criar novos cargos também, né, Tânia? Sim, então. E é uma ferramenta, exatamente, né? Então, é uma ferramenta bastante interessante para aquela empresa que está crescendo, que precisa ter um padrão para criar cargos e saber como que vai definir esse cargo, fazer o descritivo desse cargo. O que eu vejo bastante nos grupos é o pessoal, manda para mim um modelo de descrição de cargos. Existem muitos, mas nenhum cabe direito nas empresas, né? Mas para cada um você tem que ter um padrão. Senão você fica pegando, eu pego um descritivo aqui e outro lá, cada hora você tem um tipo, uma forma diferente de descrever os cargos. E isso fica confuso dentro da empresa também. E a gente pode até falar, né, Cláudio? A gente vai ter uma estrutura de empresa meio que Frankenstein, né? Exatamente. Parece que tem influência de vários lugares e você não sabe que pedaço que você está usando, né? É isso que a gente nota. Quando a empresa não tem um direcionamento, aí a gente vê. Sempre tem alguém que entra em contato com a gente, manda um WhatsApp pedindo: você não tem um modelo descritivo de cargo aí? Tenho sim. Você tem um modelo de plano de cargo salário? Tenho sim. Mas a gente já sabe que aquilo lá não adianta. Vai criar como a Tânia disse, vai criar um Frankenstein. Você tem que ter um padrão seu. Você precisa criar um padrão seu para poder ter uma forma de trabalhar. Tá? Senão você não chega em lugar nenhum em termos de gestão de pessoas. A base para fazer gestão de pessoas é o plano de cargos e salários, pelo menos na minha concepção. Eu acho que a Tânia também já comentou isso, né, Tânia? Sim, isso mesmo, Cláudio. Tá legal. Então, isso só corrobora o que a gente vinha dizendo, né? É importante ele vestir o contexto empresarial. Então, se a gente vai desenhar um manual de avaliação de cargos, eu posso fazer benchmark com outras empresas? Pode e deve. Mas não simplesmente copiar. Não copia. Faça os ajustes para o contexto ao qual você está desenhando esse cargo. Pesquisa salarial. Pesquisa salarial é algo bastante importante para a gente mapear como que a empresa está se posicionando no mercado. Não significa que tem que pagar igual as outras empresas. Eu vou tomar decisões. E frente a isso, eu vou montar tabelas de cargos e salários. A gente pode utilizar uma progressão estatística para isso. A gente pode criar mecanismos para que tenha uma diferença, né, de salário entre cada um deles. Feito tudo isso, a gente consegue, definimos, a nossa política de salário vai ter esse formato, aí a gente consegue definir quanto que vai custar para a gente implantar o plano de cargos e salários. É importante a gente ter em mente que toda vez que a gente implanta um plano de cargos e salários, para a gente manter o equilíbrio interno, acaba tendo custos. Então, é importante a gente ter em mente, vai implantar plano de cargos e salários, alguma alteração vai ter, maior ou menor, mas vai acabar tendo. E também nós teremos, ao final, todas as normas de funcionamento. Como que o plano de cargos e salários vai funcionar? Vai ter uma promoção? Como que ela vai funcionar? Vai ter uma correção de salário? Como que vai funcionar? De quanto em quanto tempo um funcionário pode ser promovido de cargo e de função? Criar mecanismos para isso. Criar mecanismos. Não para segurar demais as pessoas e também não para empurrar demais. Para manter o equilíbrio. Esse é o grande foco. Por isso a importância da gente considerar sempre o contexto da empresa. Sempre. E para a gente, e aí? Como que a gente faz o plano de cargos e salários? Tá?
Nos projetos que eu costumo conduzir, a gente divide em duas etapas. A primeira etapa é uma fase onde nós vamos levantar todos os cargos e funções. Então, é um momento onde vai haver entrevistas, onde vai haver reuniões, onde vai haver muita conversa para a gente levantar todos os cargos, todas as funções. O que cada um faz. Além de levantar o que cada um faz, a gente muitas vezes vai redistribuir esses cargos. Redistribuir os cargos, talvez não seja o termo mais adequado. Redistribuir as funções, que muitas vezes tem uma pessoa que ocupa um determinado cargo e ela acaba acumulando funções que não é da natureza daquele cargo. O que cabe fazer nesse momento? Uma análise. O nome do cargo que ela está ocupando é correto? Ou algumas das funções que ela está realizando devem ir para outro cargo? Essa etapa, nós temos basicamente esses passos. Um primeiro momento onde a gente vai ter uma reunião de consenso. Essa reunião de consenso devem participar as pessoas que tomam decisão na empresa. Então, se é uma empresa menor, provavelmente os donos da empresa vão participar dessa reunião. Para a gente chegar exatamente no ponto, por que a gente está fazendo esse projeto de cargos e salários? Onde que a gente vai chegar? Quais produtos a gente vai ter em mão? Para que todo mundo tenha bastante clareza de como isso vai acontecer. Podemos ter também um workshop onde vai ser comunicado o que vai ser feito. Esse workshop a gente pode ter a participação de todos os funcionários ou de grupos de funcionários. Vamos dizer assim, o grande motivo da gente fazer esse workshop é para a gente trabalhar as expectativas das pessoas. Porque muitas vezes, quando fala assim, plano de cargos e salários, a primeira coisa que a pessoa que vai participar das entrevistas, que vai dar informação, a primeira coisa que ela vai pensar é: oba, vou ter aumento de salário. E não necessariamente todas as pessoas terão correção salarial. Então é algo que a gente precisa trabalhar com as pessoas. Temos também a formação de um comitê de cargos e salários. Esse comitê de cargos e salários é responsável por tomar decisões do projeto. Quem deve participar desse comitê? Pessoas que entendam muito bem da operação da empresa. Eu posso ter, inclusive, um comitê de cargos administrativos, ter um comitê de cargos comerciais e eu posso ter um comitê de cargos operacionais. Eu preciso ter ali um grupo de pessoas que entendam bem da operação daquele departamento, daquele setor ou de toda a empresa. Então, dependendo da complexidade, do tamanho da empresa, eu posso ter vários comitês. Se é uma empresa um pouco mais enxuta, talvez eu tenha um único comitê, feito nos dois formatos. Nesse comitê, é legal a gente ter pessoas que ocupem tanto cargos de chefia, como ocupem cargos operacionais. Aquelas pessoas que estão, de repente, há algum tempo na empresa, que têm um desempenho diferenciado. Pode ser. E a gente começa o processo de levantamento dos cargos. Tá. Só um comentário. Processo ele pode ser com a ação de questionário, ele pode ser com entrevista. Eu gosto de combinar as duas coisas. A gente utilizar um questionário e depois complementar com uma entrevista. Dependendo do tamanho e complexidade da empresa, a gente não vai entrevistar todos os ocupantes de cargo. Vamos entrevistar pessoas, como que eu posso dizer, um grupo de pessoas. Nós vamos selecionar algumas pessoas para serem entrevistadas ocupam. Essas pessoas são indicadas pelas pessoas que participam do comitê, né, ou que participaram da reunião de consenso. Essas pessoas vão ser indicadas. São pessoas
que executam muito bem o trabalho, né, que são referências dentro da empresa. Feito isso, a gente tem um catálogo de cargos na mão. Então, nós fizemos entrevistas, elaboramos os cargos, redistribuímos as funções e temos um catálogo de cargos. Então, nós temos uma empresa totalmente organizada, com todas as funções organizadas. Cláudio? Oi, pode falar. Tá, eu acho que a conexão com os slides foi interrompida, tá? Ah, é? Voltou ou não? Deixa eu ver aqui. Ainda não. Deixa eu colocar aqui e vou te dar o controle de novo, só um minuto. Tem que parar um pouquinho. Tânia, me fala se você está recebendo a imagem já. Ainda não. Hoje a gente está com uma dificuldade com a internet, só para vocês entenderem, a gente teve que fazer bastante malabarismo para conseguir se conectar hoje aqui com a internet. Viu, Cláudio? Oi. Deve ser por causa do frio, né? A internet ficou assim meio... Deve ser o frio, chegou, né? Tá bom. Já chegou a imagem para vocês, não? Para mim chegou. Tá, eu vou te dar o controle de novo, Tânia. Tá aí, ó. Veja se você consegue. Ok. Ótimo. Então aqui a gente, como eu estava falando antes da interrupção, nós temos um catálogo de cargos e finalizamos a primeira etapa. Tem empresas que, quando as empresas desejam apenas organizar cargos e funções, essa primeira etapa a gente conclui. Nós temos aqui todas as distribuições de funções que foram identificadas. Temos um catálogo na mão, que possibilita que a gente parta, então, para a segunda etapa. Na segunda etapa, nós vamos trabalhar a parte de classificação e começamos a mexer, classificação do cargos, começamos a mexer com o salário. Então, a gente vai criar uma hierarquia de cargos para que depois a gente consiga criar uma diferença salarial entre essas funções, entre esses cargos. Escolhemos o método de avaliação. Esse método de avaliação tem o melhor? Tem o mais praticado pelo mercado. O melhor é aquele que melhor se adeque ao contexto empresarial. Eu tenho algumas situações que o método de escalonamento, que a gente cria uma escala de cargos, já resolve. Né? Já resolve. Se é uma operação, uma empresa com uma operação bastante simples, talvez já resolva. Na tela, vocês estão tendo a oportunidade de dar uma olhada, os 4 principais métodos, né? Os métodos mais tradicionais. Outros métodos empregados por empresas específicas, né? Como a Reis, por exemplo. Reis. Então, e aqui nós temos os 4 modelos, né, os 4 modelos tradicionais. O escalonamento, que a gente cria uma escala de cargo de acordo com a importância dos cargos. Nós temos o método que cria categorias pré-determinadas, então eu crio ali categorias de grupos de cargo e essas categorias ela tem uma certa diferença que possibilita ter um salário diferente. Temos a comparação de fatores. Esses fatores são fatores que vão ser avaliados e aqui a gente pode incluir requisitos, né? Algumas empresas adotam o nome de requisitos de cargo, tipo educação, formação
formação acadêmica, experiência, se tem algum domínio de idioma, e para cada um deles a gente atribui um peso em tudo isso. E temos a avaliação por pontos. Para cada um dos fatores, a gente atribui pontuação, e essa pontuação ela vai resultar depois numa tabela, uma hierarquia de cargos. E para cada um desses pontos, a gente depois atribui um valor em moeda, e a gente consegue montar a tabela salarial. Tá. Tânia, só fazer um comentário que o formato por pontos, eu acho que é o formato que fica mais simples de explicar as coisas para as pessoas. No entanto, não cabe em todas as empresas. As empresas mais simples têm mais dificuldade de explicar os pontos depois, né? Até, Cláudio, por causa do budget, né? Então é assim, quando a gente olha a avaliação por pontos, dá a impressão que, opa, isso aqui salva todo mundo. Legal, mas quanto mais simples é a empresa, mais complicado fica colocar por pontos. Isso na prática que a gente percebeu isso, né, Tânia? Exatamente, Cláudio. A avaliação por pontos, ele dá uma... Ele fica racional, essa é a palavra, né? Ele fica racional, é matemático. Então, você vê lá o assistente administrativo, nível 1, ele tem 120 pontos. Esses 120 pontos equivale a R$ 1.200 por mês. E tem 120 pontos porque, quando a gente olha lá, fatores de avaliação, ele chegou nessa pontuação. Uhum. Pode ficar bastante agressivo a gente falar só de avaliação por pontos. Por isso, as práticas, né, das empresas combinam comparação de fatores com a avaliação de pontos. Utilizam ali os requisitos dos cargos, para cada um desses requisitos atribui-se uma pontuação que depois a gente traduz numa tabela salarial. Então, é bastante comum as empresas, principalmente de médio e grande porte, combinarem esses dois últimos métodos, né, que nós estamos falando. Tá. Aqui, continuando, a gente tem a segunda etapa, nós temos essas fases, né? Temos o método de avaliação. O comitê de cargos participa da avaliação dos cargos. Essa avaliação ela pode acontecer numa reunião de consenso ou pode acontecer de forma individual e depois o profissional que está conduzindo o projeto acumula todos esses resultados. Aí, notem, eu tenho já o meu catálogo de cargos, eu tenho já a classificação dos cargos, né, o resultado da avaliação dos cargos. Aí eu tenho condições de fazer uma pesquisa salarial externa. Eu costumo dizer assim que é algo assim bastante desafiador, mas ao mesmo tempo bastante legal. O que é? Para a gente fazer uma pesquisa salarial, eu tenho que ter além do nome do cargo, uma descrição sumária desse cargo. Então, aqui na empresa ele recebe esse nome, ele é responsável por essas funções e ele ganha tanto. Eu vou encaminhar essa pesquisa para algumas empresas que eu seleciono. Que empresas que eu devo selecionar? Essa é uma boa pergunta. Eu devo selecionar empresas do mesmo segmento, que é o principal meio de comparação, e também eu devo selecionar empresas para quais eu tenho risco de perder mão de obra. Manda esse manual de pesquisa salarial, é montado um manual, né, com as descrições sumárias dos cargos e o quanto que você remunera, você encaminha para a empresa e a empresa ela vai responder e depois a gente monta uma tabela final, né, de comparação entre as empresas. Que a gente convence as empresas a participarem dessa pesquisa, se comprometendo a compartilhar o resultado final. No resultado final, a gente não identifica
quanto que cada empresa paga. A gente atribui um código para cada empresa. Então, eu posso falar empresa A, empresa B, empresa C, tá? E aí a gente vai ter uma média geral, vai ter uma média ponderada, o mínimo, a gente vai ter o máximo. A gente monta uma tabela estatística que possibilita a gente depois fazer uma comparação com essa tabela salarial. Tá. Né? Tânia, só um comentário. Na pesquisa salarial, uma dificuldade, tá, que é a prática, a dificuldade é conseguir que as pessoas se engajem em dar as respostas. Então, precisa de um trabalho bastante grande de convencimento, de networking com profissionais de RH de outras empresas para conseguir o resultado dessa pesquisa. É muito fácil você mandar, sei lá, 50 pesquisas e ter o resultado de 5, 6, 7, e aí você vai trabalhar com o resultado que você tem também, né, Tânia? Exatamente. E você falou 5, 6, 7 sendo otimista, né? Exatamente, Cláudio. O ponto que eu ia comentar é que é a parte mais desafiadora do projeto de cargos e salários. Seguir o envolvimento. Eu conheço alguns projetos que a pesquisa salarial demorou 6 meses, 8 meses, acaba sendo assim algo bastante longo. Ou muitas vezes o que a gente consegue fazer também é usar indicadores que a gente tem no mercado. Seja o pessoal, sei lá, a gente pode comprar pesquisas também, a gente pode identificar pesquisas que já existem daquele meio e se balizar por aquilo também, né, Tânia? Porque muitas vezes a pesquisa Sim. salarial externa, ela toma muito mais tempo que o plano de cargos salário todo. Tá? Então um lugar, não dá para você falar assim, não, eu vou sair fazendo uma pesquisa salarial. Olha, cuidado que você vai gastar muito tempo, muita energia em cima disso e eventualmente você consegue, por outros meios, ao invés de ser uma pesquisa mesmo, conseguir essas informações. E a gente tem que ter muito tato em como vai fazer essa pesquisa, certo, Tânia? Exatamente. Tanto que tem alguns projetos que a gente colocou, né, Cláudio? Que a empresa que a gente estava ajudando optou por fazer um benchmarking de salário. Uhum. Olhar as pesquisas abertas, olhar as pesquisas de sindicatos, para depois tomar alguma decisão. Eu acho que a questão de sindicato e também muito que a gente consegue de empresas de consultoria mesmo tem várias coisas. No nosso caso, que para o mercado que a gente atende, a gente tem os cargos e os salários já mapeados, né? E a gente muitas vezes a gente fornece para os nossos clientes, né, informações baseadas na média que a gente tem. E essas informações não são ao acaso, porque a gente trabalha com recrutamento, então a gente sabe balizar como que está o salário. A gente trabalha também fazendo estudo de outras empresas, fazendo assessment, e aí a gente identifica. E aí quando a gente vai fazer um plano de cargo e salário, a gente já tem uma ideia legal do que está acontecendo no mercado, né? E muitas vezes a gente passa essas informações para os nossos clientes também. Sim. Tem algumas pesquisas que é fácil de a gente consultar, por exemplo, Love Mondays, né? A gente precisa ter em mente, a gente precisa fazer sempre assim uma comparação com outra fonte, que já aconteceu de eu olhar e falar assim, esse cargo aqui ele está super estimado, né? E aí a gente pode chegar a vários pensamentos, né? A vários pensamentos. A pessoa ela está procurando um emprego. O Cláudio falou da nossa base aqui de recrutamento e seleção. Quando a pessoa está procurando emprego, ela pode ter uma tendência a colocar uma margem para negociação. Do tipo assim, eu gostaria de ganhar R$ 5.600. Para eu ganhar R$ 5.600, eu vou pedir 6, para daí eu ter uma margem de negociação. Então, pede-se um pouco a mais. Então, muitas vezes, as pessoas, quando respondem essas pesquisas abertas, elas podem ter uma tendência a colocar um pouquinho mais, numa tentativa de tentar é ótimo, né? Numa tentativa de elevar a faixa salarial. Bom, feita a pesquisa, a gente tem informação para a gente definir qual vai
ser a política salarial e de remuneração da empresa. Como que ela vai funcionar? Então, eu olhei o mercado, a partir daqui eu tenho decisões relacionadas a como que eu vou me posicionar frente ao mercado e se esse posicionamento vai ser igual para todos os cargos. Tomo várias decisões. Monto todos os normativos, como que vai funcionar essa política salarial. Feito isso, eu tenho condições de falar da política de encarreiramento. O plano de cargos e salários, ele cria uma política básica de encarreiramento, do tipo, quantos níveis vai ter cada um dos cargos? Vou atribuir a nomenclatura júnior, pleno, sênior? Isso é muito antigo. Eu vou atribuir o nível 1, 2, 3. Também não gosto disso. Então vou colocar A, B, C. Aqui, então a gente cria níveis de maturidade de cada um dos cargos. Então, a pessoa, para ela ocupar um cargo pleno, tem que ter tanto tempo de experiência. Então, a gente cria alguns mecanismos básicos. Não é o plano de carreira, que é um caso à parte que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? Ele cria aqui, então, uma base para a gente. Feito isso, a gente tem todo o manual de cargos e salários da empresa que pode ser submetido para aprovação. Feita a aprovação, pode ser feito um workshop. Só um comentário. Nessa aprovação tem todos os detalhezinhos que o pessoal vai perguntar, vai questionar, questão do custo, eventualmente você vai ter que refazer, tá? Então não é simplesmente submeta para aprovação, aprovado, está pronto. Muitas vezes volta em outras para trás, em outros passos, para depois voltar para aprovação, né, Tânia? Bem lembrado, Cláudio, bem lembrado. Então, às vezes aqui a gente fala de aprovação da impressão de uma reunião. Pode ser várias. Eu lembro teve uma fundação que nós fizemos o trabalho e que tem o conselho de diretoria. Você leva para aprovação, o conselho quer estudar. Aí eles pegam detalhezinhos e vem com questionamento, né? E você tem que estar muito bem preparado para dar a resposta. E ele não vai te perguntar de uma forma técnica, ele vai te perguntar de uma forma política. Você vai ter que ter a ideia, baseado na parte técnica, ter a argumentação para conseguir concordância política. Então, esse é um detalhe que muitas vezes o profissional de RH sofre com isso, tá? Então precisa de bastante tato para conseguir a aprovação do plano de cargos e salários, que vão ter muitos questionamentos, principalmente quando você tem uma diretoria com 4, 5, 6 diretores, e normalmente o pessoal bem informado também, né, Tânia? Exatamente. E assim também, né? Pode ser bem informado ou nem tanto, né? Claro que vai questionar isso acontece bastante. Também. Tem isso também. Nessa aprovação, a gente vai sair provavelmente com um cronograma de atividades. Quando que vai ser implementado, o que vai acontecer, todas essas decisões para colocar em prática. Irmãos, a gente pode fazer um workshop com os funcionários. Pode ser feito esse workshop para esclarecer, olha, começou, estamos concluindo e a implantação é a partir de tal data. Fica legal que fica bem transparente o processo. Transparente. Algumas empresas optam por pular esses workshops. Aí a gente precisa, quando a gente não faz esses workshops, a gente precisa ter mecanismos para a gente trabalhar as pessoas. Porque muitas vezes acaba criando uma rede de comunicação paralela e muitas histórias são contadas, e algumas nem verdadeiras são. Com isso a gente chega aqui. Nós temos as duas etapas. E aí, fica aquela pergunta: quanto tempo demora para fazer um plano de cargos e salários? Depende da empresa.
Depende da empresa, depende da complexidade, depende do nível de envolvimento. Da disponibilidade das pessoas para participar das reuniões, né, Tânia? Sim, algo bastante importante, né? E é decisivo o profissional de cargos e salários ele conhecer o contexto da empresa, conhecer como que a empresa funciona. Ah, Tânia, mas eu comecei agora na empresa, eu vou implantar o plano de cargos e salários. Você vai precisar fazer uma imersão, conhecer como que funciona a empresa, para depois você fazer o plano de cargos e salários. Por isso também a importância da gente ter um comitê com pessoas que realmente conheçam a empresa, realmente conheçam a operação da empresa. E que, como o Cláudio falou agora há pouco, que estejam realmente comprometidas com a atividade. As pessoas, quando estão comprometidas com as atividades, elas vão se envolver e vão fazer com que outras pessoas também queiram se envolver mais. É bastante importante isso. Por fim, o que eu gostaria de comentar com vocês? Né? A gente fala assim de plano de cargos e salários, plano de carreira. São duas ferramentas diferentes. O plano de cargos e salários, ele organiza cargos, salários, e nível de maturidade de cada um dos cargos. O plano de carreiras, ele possibilita direcionamento de caminhos para cada profissional dentro da empresa. Esses caminhos, em muitas empresas, estão sendo chamados de trilha de carreira. Para a gente falar de plano de carreira, eu preciso ter o plano de cargos e salários implantado. A gente consegue falar de carreira. Só que o plano de carreira ele é muito mais complexo do que o plano de cargos e salários. Nele a gente vai ter, além das informações do plano de cargos, nós vamos ter informações do programa de capacitação para cada uma das posições. E também teremos atividades de acompanhamento, orientação, às vezes até uma atividade de coach de carreira para alguns cargos. É mais ou menos isso, Cláudio. Você complementa? Não, tá legal, Tânia. Eu acho que realmente o que eu ia comentar é o seguinte: hoje em dia os cargos eles estão bastante complexos, são muito abrangentes. Quando você vai, principalmente quando você vai participar de processos seletivos, dá até medo quando você vê a descrição dos cargos, né? Parece que está exagerado as exigências que existem nos cargos. E esse é um cuidado que o profissional de RH precisa ter também, de não colocar qualquer coisa naquele cargo, tá? Eu conheço, a gente trabalha bastante com empresas de TI e a gente olha a descrição de cargo ou uma requisição de vaga e a gente fala, é impossível as pessoas terem todo aquele conhecimento que eles pedem, né? Até tem um escritor que falou uma coisa, eu esqueci o nome dele, Suassuna, esqueci o nome. Ele falou que os cargos estão tão complexos que se os empresários fossem buscar um emprego não conseguiriam trabalho porque são muito complexos, né? Os donos das empresas não conseguiriam se candidatar aos cargos que eles mesmos criam. Então a gente tem que tomar bastante cuidado sobre a complexidade dos cargos. Não precisa ser muito simples, mas também tem que tomar cuidado com os exageros. E a gente vê bastante exagero, né, Tânia? Sim, sim. O principal exemplo, né, que eu costumo dar é que as pessoas colocam o item idioma para todos os cargos. Não, a pessoa tem que ser nível intermediário ou fluente. Tá, mas o que ela vai fazer? Pode ser que chegue alguém ou que alguém ligue. Tá. A gente precisa manter o equilíbrio. A gente contratar, a gente buscar uma pessoa que tenha fluência em um idioma ou dois, isso tem um peso diferente, né? Isso deve ter uma remuneração diferente. E se a pessoa não for usar,
a gente vai acabar frustrando as pessoas também. Certo. Acho que a gente poderia abrir para perguntas, Cláudio. Sim, acho que é o melhor. Eu vou tirar então a tela aqui. Deixa eu colocar minha imagem. Deixa eu tirar aqui. Parar compartilhamento. Deixa eu ver. Opa. Deixa eu colocar a minha câmera aqui um pouquinho. Só para a gente ter um pouco mais de contexto. Vocês estão me vendo ou não? Yeah. É? Vamos lá. Bom, pessoal, alguém tem perguntas aqui? Fique à vontade para fazer as perguntas. Pode escrever aqui no chat ou, se quiserem abrir o microfone e fazer as perguntas, fiquem à vontade também. Eu percebi que a maior parte das pessoas que entraram por smartphone, Tânia. Então acho que é mais difícil de digitar às vezes. Sim, sim. Uhum. Tá bom. Eu notei, acho que ela tentou falar alguma coisa, mas eu não sei não sei se a gente ouviu, Cláudio. Acho que não, né? Não vou ver. Ela tá Bom dia, digitando. Rafaela. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Tânia. Bom dia. Consegue me ouvir? Sim, estou ouvindo agora. Então, a respeito dos salários, a gente viu sobre a pesquisa aí que é feita externa com relação às outras empresas, mas e com relação ao sindicato? Não existe uma tabela para cada função que varia de, Existe por a exemplo, um convenção assistente... coletiva, tá? Existe a CCT, né? A Convenção Coletiva de Trabalho, que ela dá um piso mínimo para a categoria, mas esse daí, muitas empresas usam isso como parâmetro. E aí vai naquela. Lembra que a gente falou sobre o posicionamento da empresa? Se você trabalhar só com o mínimo, eventualmente você não vai conseguir os melhores profissionais. Né? Então a gente tem que tomar um cuidado, não trabalhar só com os sindicatos. É uma fonte importante, muito importante, é o mínimo que a gente fala, né, para a gente trabalhar, mas é importante também a gente ter algumas outras fontes de informação. Entendo. Na empresa que eu trabalhava, lá trabalhava com o plano de cargos, salários e carreira, né? Por exemplo, o analista júnior, ele ia de um valor de 1.800 a 2.500. Então, tinha etapas Sim. onde ele poderia estar recebendo promoção de acordo com o salário, que era daquela meta, mais ou menos. Uhum. Legal. Eu acho que tem que ter essa diferenciação conforme as entregas da pessoa, a experiência da pessoa também, né, Tânia? Sim, exatamente, né? Então, quando a gente falou ali dos fatores de avaliação, né? Provavelmente, né, para cada um dos níveis, os fatores deveriam ser um pouquinho diferentes, né? Traduzindo em miúdos, né? Se para o júnior era requerido 6 meses de experiência, talvez para o pleno, 1 ano e meio de experiência. Para cada um acaba tendo uma remuneração diferente. É bem isso mesmo. Tá certo. Tânia, tem uma pergunta aqui da Lorena. A Lorena está perguntando sobre sindicatos. Eu tenho uma dúvida. Vocês costumam ver tabelas diferentes para sindicatos diferentes em uma mesma empresa? Sim, Lorena, pode acontecer. Por exemplo, se eu tiver uma convenção lá, numa empresa metalúrgica grande, ela tem a parte operacional que está ligada ao metalúrgico, mas eu tenho, sei lá, sindicato dos engenheiros, sindicato de processamento de dados, e eu tenho que considerar isso também, porque dentro da empresa não tem só uma categoria de empregados. Às vezes eu tenho empregados filiados a diferentes sindicatos dentro da mesma empresa. Sim, então eu posso ter essa situação, tá? Eu respondi a sua questão, Lorena? Tá. Bom, é o que eu consigo lembrar da situação, mas
Depois você me diz aí se eu respondi, se não eu complemento com o que mais você perguntar, tá? Mas pergunta, fique à vontade. Bom, eu vou pegar aqui o link para que vocês possam colocar o nome de vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Deixa eu ver se eu pego o link aqui da lista de participação. Vou colocar aqui no chat para que vocês possam acessar e colocar o nome na lista de participação. Estou vendo que tem uma pessoa digitando ali também. Cuidado. Milena. Bom dia, Milena. Bom dia. Todos nós sabemos das complexidades dos planos de cargo e salário, mas podemos falar um pouco sobre a complexidade de descrição de cargo? Tânia, o que você pode falar sobre descrição de cargo? Com certeza, Cláudio. A descrição de cargo ela acaba sendo bastante complexa na hora do levantamento. Na hora do levantamento, eu costumo dizer com as pessoas que trabalham comigo que a gente precisa ter muito filtro. Quando nós vamos fazer o levantamento, as pessoas elas vão ter uma tendência a valorizar muito o que elas fazem. Muito o que elas fazem para tentar uma compensação, para ter uma remuneração melhor, ou até por insegurança. Por insegurança, tipo assim, poxa, essa consultora está aqui, ela pode querer me cortar. Então, deixa eu explicar que o que eu faço é bastante importante. Então, tem esse ponto. Um outro ponto, a disponibilidade das pessoas. O Cláudio falou algumas vezes da disponibilidade, que é um impacto que a gente tem bastante grande. As pessoas podem não ter muito tempo para participar de reuniões ou para ficar respondendo questionários. Se a gente vai fazer o levantamento dos cargos e das funções, essas pessoas, muitas empresas acabam optando, vamos fazer só o levantamento, o gestor. Em alguns casos, o gestor ele não conhece a atividade das pessoas no detalhe, então fica faltando também. Acho que é interessante... Você lembra de mais alguma coisa, Cláudio? Sim, o que eu ia comentar é o seguinte. Também a gente tem bastante claro como que vai ser a estrutura da descrição de cargo. O que vai na descrição de cargo. Então eu vou lá, formação, responsabilidade financeira, responsabilidade por... se é uma pessoa que vai ter frente a frente com o cliente, cara com o cliente, então você vê de outra forma. Então, na descrição de cargo, você tem que ver todos os elementos que estão inerentes àquilo que a atividade que a pessoa vai fazer, tá? Então, realmente é complexo, porque pode entrar nisso, inclusive, segurança. A pessoa está exposta a um nível de segurança, alguma situação de segurança, isso aí vai gerar periculosidade. Então tem uma série de coisinhas que você vai pensar na descrição de cargo e isso também vai se traduzir enquanto que você vai remunerar aquela pessoa, tá? Então, não sei, Milena, se a gente conseguiu responder aquilo que você está perguntando, mas a descrição é mais ou menos por aí. Você tem que colocar cada detalhe. Então, o que a pessoa vai fazer, qual a responsabilidade dela, ela tem liderado, não tem liderado, ela é líder de líder, ela é uma pessoa que vai se apresentar para o cliente. Então, tudo isso tem que se considerar na descrição de cargo. Uhum. E também, Cláudio, a gente tem fazer uma pergunta. Desculpa, quem? TBO, né? Lorena? Lorena, Oi, eu que estou perguntando. Oi, fica à Eu vontade. tentei escrever algumas coisas, mas eu vi que não foi. Tá. A minha primeira pergunta foi respondida, muito obrigada. Eu trabalho no hospital e nós temos profissionais que são filiados a sindicatos diferentes, exatamente o que acontece. Datas bases diferentes, reajustes diferentes. Sim. E eu fico com essa dúvida se é legal, se é bacana eu ter tabelas para cada sindicato ou uma tabela só, que aí vai me dar, eu acho, mais trabalho na hora de fazer os reajustes e tal. E falando sobre a descrição de cargo, a gente está exatamente no momento de implantação do plano de cargos e salários,
E eu estou responsável por esse processo junto com a consultoria, e eu estou revisando todas as descrições. E eu tenho visto algumas coisas, eu queria saber a opinião de vocês. Por exemplo, cargos de gestão, de média gestão, coordenadores e supervisores. Eles têm responsabilidades como apuração do ponto dos colaboradores, entrevistas de seleção, desligamento, aplicação de punições administrativas. Isso, na minha opinião, é algo que já está inerente ao cargo de gestão. Mas eu tenho visto que eles têm descrito isso, eu acho que fica mais operacional o cargo nesse sentido. O que vocês acham? Ele fica mais operacional. Pode ser você já está no momento de fechar os descritivos, Lorena? Isso, a gente já realizou os comitês, já fizemos as reestruturações das titulações dos cargos. Eu estou recebendo agora as descrições, a gente já fez o workshop da metodologia de descrição de cargo, e eu estou recebendo essas descrições que eles estão escrevendo e revisando para que a consultoria faça a avaliação posteriormente. Uhum, entendi. No formato que você colocou, você listou, sim, várias funções operacionais. Apurar o ponto. Eu não sei mas não sei se a gente não colocar no descritivo de função, se o gestor, como que você disse, esse gestor de nível médio, né? Ele vai fazer essa. Ele é responsável por acompanhar o fechamento ou por garantir que o fechamento vai acontecer? Entendi. Eu pensei em algo um pouco mais abrangente, como, não sei, realizar a supervisão das equipes, por exemplo, e aí inserir dentro dessa atribuição todas essas coisas que são administrativas de um gestor, como apuração de pontos, aplicação de punição administrativa, fazer seleção, montar escala, procurar substituição quando o colaborador falta no dia do plantão, alguma coisa do tipo, assim. O que vocês acham? Sim, sim. Algo muito mais ligado à formação da equipe, né? Composição da equipe. Com certeza, você elege as pessoas. Acho que isso pode ser bem legal para vocês. Me agrada mais. Não conheço vocês, mas me agrada mais. Bacana. Obrigada. De nada, Lorena. Tá bom. Deixa eu ver, estava olhando aqui, acho que algumas pessoas, teve alguém pelo menos que já preencheu o formulário aqui. Formulário, acho que uma pessoa só preencheu o formulário de participação. Olha, o link está aqui no chat, tá? Eu deixei aqui. As respostas podem ser dadas até a 1h da tarde. Então, depois de 1h da tarde, esse link perde a validade. Então, quem quiser receber o certificado, por favor, coloca lá os dados, senão não vai receber o certificado, tá bom? Ou pelo menos copia o link, né, Cláudio? Pelo menos copia o link. Vou repetir aqui o link, vamos ver se... Deixa eu ver. Tá aqui de novo, olha, tô colocando o link aqui de novo, tá bom? Tânia, eu acho que é isso que a gente tinha para hoje, né? Então, eu agradeço aí as pessoas que participaram, desejo aí um bom fim de semana aí para todo mundo e até mais, tá? Tchau, tchau, até mais, tchau, tchau. Tchau. Tchau, até mais. Foi um prazer estar com vocês. Só um minutinho que a Rafaela estava escrevendo aqui. Deixa eu ver, não chegou nada. Estava dando tchau para vocês. Obrigado pelas informações aí, tá? Aguardando a próxima. Tá joia. Bom, gente, tá ótimo, então, Rafael, foi um prazer. Tá sempre no grupo aí, pessoal, precisando de qualquer coisa, entra em contato e a gente conversa, tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Até mais. Até, tchau. Tchau.